Salve, salve, minha gente prudentina, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Também tava morrendo de saudade do nosso bate-papo, do nosso Prudencast, o podcast do Oeste Paulista. Hoje recebemos aqui César Galindo, palestrante, empresário, de tudo um pouco, né, César? Tudo bem? Tudo muito bem. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né? Espero atribuir esse convite, a voto de confiança de vocês, com um bate-papo bastante leve, tranquilo, descontraído, porém bastante instrutivo, né? Isso aí. Queremos levar bastante informação para essa galera aí. Isso aí, justamente. Hoje eu tô sozinho aqui, o Pedrão não tá comigo, tá viajando, tá lá pra Sorocaba. Então, muito obrigado por você que tá aqui. Esse episódio também é dedicado ao Pedrão, nosso querido companheiro. E não tem como não agradecer aos nossos patrocinadores, né, César? Você sempre. que trabalha com vendas aí, sabe o quanto que é importante ter parceiros Fundamental. junto do seu negócio, Alianças né? estratégicas, isso é importantíssimo no mundo dos negócios, né? O ganha-ganha, né? Então, o patrocinador todo mundo se ganha, ajudando. trazendo a mensagem, ajudando você a levar essa mensagem, e você expondo o nome deles de forma muito positiva, com muita responsabilidade, como sempre, né? Isso aí, e já te mandaram até um presente Muito aí, obrigado, pessoal da Kender. da Poxa. agência Kender. Pode abrir aí, obrigado. todo mundo já sabe, não é mais segredo, né? Que é a Pra mim- famosa caneca Sempre do nosso um podcast. prazer muito grande. Legal, enquanto o César vai abrindo aí a sua caneca toda personalizada, a gente vai agradecendo daqui a Kender, que tá conosco praticamente desde o começo, né, do nosso podcast. Então, muito obrigado ao Diego, a Gabi, todo o pessoal lá. Kender, Maravilha. para quem ainda não conhece, né, trabalha com agência de marketing, de publicidade, gerenciamento de redes sociais para negócios, né? E também a parte de identidade visual, de brindes, toda essa questão de gráfica, eles atendem também. Muito bom. Muito obrigado a todo o pessoal pela consideração. Gostou pelo da caneca, carinho. César? Muito legal e personalizada, com o nome Isso da gente, aí. César Galindo. Maravilhoso. Obrigado, gente. O Sucesso pra café vocês. de lei já tá garantido na Opa, caneca aí. sempre. E a gente também agradece o pessoal da Ultracel, né? Nosso parceiro aí de longa data também, que trabalha com assistência técnica de celulares, nosso amigo Maurício. A Ultracel ela fica localizada aqui na Avenida Alberto Bonfiglioli, bem pertinho do Espetinho do Japonês, próximo aqui à Inova Prudente. Então, sem mais delongas, a gente agradece, né, nossos patrocinadores, nossos convidados, e a você que está aí nos acompanhando e vem fazer parte também desse bate-papo com a gente. Já vai curtindo aí esse vídeo, mandando para um conhecido seu, para um colega, né, para algum familiar que é empresário, gosta e trabalha com vendas, né? Pra A gente vai equipe. falar muito sobre isso, né, César? Manda para a equipe também, não é? Você que é empresário, que é empreendedor, manda para sua equipe acompanhar a gente aí, porque eu acredito que pode agregar muito a todos. Isso aí. Então a gente recebe aqui o César, que há mais de 35 anos já está no mercado, né, César? Conta um pouquinho da sua história aí. Desde criança você já estava nesse ramo, nesse mundo aí dos negócios? Fábio, eu, na verdade, minha primeira experiência com o mundo de vendas foi ajudando meus avós maternos, né? Na Feira Livre, aqui em Prudente, quando era ali na Manuel Goulart, né? Saudosa Feira Livre, até hoje está na Manuel Goulart, não é tá saudosa, não. em vários sempre bairros, firme né? E é uma tradição, não é? Que a gente deve continuar mantendo viva, porque é onde pessoas, famílias dependem daquilo, não é? E a gente percebe o produto de muito boa qualidade. Aliás, o meu grande abraço, apreço a todos os feirantes do Brasil e principalmente da nossa cidade, porque você sabe o que é acordar de madrugada, carregar a sua Kombi, o seu carrinho, desarmar a barraca, montar tudo, depois desmontar. Tem dias que começa a chover no meio, aquele corre. Então, esse sim nós podemos também, né, considerá-los excelentes exemplos de empreendedorismo, né? Há quantos anos a terceira geração, muitas vezes aí diferentes, mantendo firme a tradição de Prudente, trazendo produtos de ótima qualidade, né? Hortifrutos e granjeiros pra gente. Meu pai, ele vem de uma família que também tem seus representantes ali na feira, né? Tem primos, tios que sempre trabalhavam também nesse ramo. Meu pai trabalha com isso, né? Indiretamente, ele vende lá no Ceasa também, né? Então, sei muito bem o que é estar desde pequeno nos negócios, ajudando, acompanhando, né? Seja ali ajudando a fazer o financeiro com conta, seja ajudando, acordando de manhã, indo lá ajudar, né? Seja dando uma força também em casa quando os pais precisam trabalhar. Então, é muito importante também para a formação da pessoa, né? Você ter esse contato desde pequeno, né, César?
Aliás, você então deve valorizar ainda mais, não é? O que seus pais fizeram por você, né? Essa Com luta, certeza. essa batalha, essa dedicação para que vocês fossem alguém na vida, você e a família, né? Então isso é muito importante, sim. É uma valorização, né? Independente da área que a pessoa trabalhe, você saber aprender, principalmente com as suas raízes, né? Com certeza te torna uma pessoa, um profissional ainda melhor. Sim. E você falou que começou então na feira, depois quais foram aí os próximos passos? Eu com 11 anos tive o primeiro contato, eu amava atender clientes, né? Eu lembro até que minha avó vendia peças de valor agregado baixo, aí quando vendia lá um vestido, alguma coisa, eu vibrava e eu não entendia que vendas já fazia parte do meu dia a dia, que eu acho que seria a minha história, né, em vendas. Profissionalmente eu ingressei com 16 anos no mundo das vendas, né? Eu vendia material de escritório, papelaria, na época era papel carbono, bobina de máquina de calcular, fita de máquina de escrever, né? E trabalhava numa empresa, eu, né, 16 para 17 anos, não tinha carta, então eu pegava o ônibus e ia aqui para Marcinópolis, Pirapozinho, Regente Feijó, todas as cidades da região, bater de porta em porta nas empresas, né? E quando eu tinha 18 para 19 anos, uma outra empresa no mesmo segmento me convidou para trabalhar já de uma estrutura muito maior, né? E me ofereceu um carro, comissões bastante atrativas, uma região fechada. E aí eu comecei a pegar cada vez mais gosto pelas vendas, até que um dia essa empresa que eu era representante comercial encerrou as atividades das vendas externas, né? Ficaram só com a loja, só com a venda interna. E aí eu desempregado, e na época a gente não tinha 13º, fundo de garantia, férias, não tinha registro, então aquele negócio do jeito que a gente entrou, saiu, né? Mas como eu tinha algumas reservas, e eu tinha o mais importante para você, empreendedor, gostaria de abrir esse parênteses, eu tinha o mais importante, que era uma carteira de clientes, né? Que hoje é o maior patrimônio de uma empresa, que é a carteira de clientes. Então, como essa empresa havia fechado, eu, com a ajuda dos meus pais, montei a minha loja, meu primeiro empreendimento, né, vamos dizer assim, no quarto, onde eu morava, que eu era solteiro. Então eu tirei um guarda-roupa, coloquei uma estante de aço e ali eu coloquei os materiais que eu vendia. Fui até São Paulo, numa grande distribuidora, fiz a primeira compra e saí na região, vendendo de porta em porta para aqueles clientes que já compravam o meu. E o que é incrível, Fábio, isso que eu falo que é um dos principais fatores para quem quer se dar bem nesse negócio chamado vendas, é a credibilidade. Porque todos, sem nenhuma exceção, clientes que compravam quando eu era vendedor, quando eu me transformei, quando eu me tornei um empreendedor, né? Quando eu tive a minha própria empresa, foram comigo, né? Então eu fico muito feliz, aliás, grato a muitos deles, que têm clientes aí há praticamente 30 anos que compram com a gente. Então é o que eu digo, se a gente começar a poder dar uma dica para a turma, jamais abra mão da credibilidade. E quando a gente fala em credibilidade, não é só honestidade. É credibilidade no sentido de você ser referência naquilo que você faz. E você estudar o mercado muito bem. Porque aí você vai poder orientar os clientes a tomar as melhores decisões, conhecer muito do seu produto. E principalmente conhecer de pessoas, conhecer de gente, né? Porque quando você entende de gente, quando você entende de pessoas, quando você entende que por trás de cada ser humano, cada cliente, existe um ser humano que consegue se comunicar com esse ser humano, você vai se dar bem em qualquer cenário, Fábio. Muito se fala, né? Eu também, recentemente, aproximadamente 2 anos, tive a oportunidade de também entrar no ramo dos negócios aí, né? No setor de bares e restaurantes, né? E realmente é o que você fala, né? Você ter a sua clientela, né? Pessoas que confiam, gostam do seu trabalho é fundamental, né? O famoso o cliente que volta é aquele que garante, né? A credibilidade, né? Faz o nome da sua empresa também, né? Seja no boca a boca ali com colegas e tal. E eu queria perguntar para você qual que é a diferença, né? Como detectar aquela questão dos clientes que realmente estão interessados no seu produto, clientes que só querem, né, se aproveitar de uma situação, né? Muitas vezes o empresário ele acha que só fazendo alguma promoção que ele vai conquistar clientes, só diminuindo o preço, querendo ganhar no preço, que ele vai conseguir realmente clientes. Como conseguir dosar isso, né? E realmente como não depender só dessas promoções, né? Para seguir a vida natural, o curso natural da sua empresa. Você falou uma coisa importantíssima, Fábio, que é uma dos grandes equívocos dos empresários, que é achar que baixando margem de lucro
né? Ele vai conquistar mercado. Não, isso é suicídio financeiro. Né? Nós precisamos, até na minha escola de vendas, que eu sou licenciado aqui, a gente já está na 17ª, formamos a 17ª turma, tem uma aula que a gente fala que você deve vender valor e não preço. Porque quanto mais valor você agrega ao seu produto, menor o preço parece. Né? Quanto mais você consegue agregar valor ao seu produto, menos o cliente vai ter a percepção do que está pagando. Porque valor é o que você entrega, preço é o que o cliente paga. Então, se você conseguir demonstrar ao cliente o quanto vale a pena e nós vamos falar daqui a pouco como fazer isso, né? O quanto vale a pena comprar com você, negociar com você, comprar com a sua empresa. Quanto mais seguro ele se sentir, mais ele se dispõe a pagar o que você cobra. Então, um dos grandes equívocos, de novo, que uma pessoa que está vindo para o mundo do empreendedorismo pode cometer. Isso em qualquer ramo, né? Qualquer segmento. Qualquer segmento. Pode ser de uma loja de R$1,99 até quem vende carro importado. Né? Se você abrir mão da margem de lucro, você começa a ter problemas financeiros. Então, tem até empresas que no começo, eles começam com foco no lucro. Aí começam a aparecer as adversidades, aí começam a aparecer algumas intercorrências no meio do caminho e eles deixam a margem de lucro para segundo plano. Então, um dos focos para quem quer se dar bem nesse negócio de empreendedorismo é focar sempre, nunca deixar de entender o poder do lucro no mundo dos negócios. Então, a nossa empresa nasceu para ser lucrativa. Tá? E às vezes nós nos esquecemos disso e começamos a ganhar mercado, mas perder rendimento porque não estamos focados no lucro. E já não fica tão interessante assim para a empresa, principalmente a médio e longo prazo, né? Às vezes ali no curto prazo, até o oba-oba de um possível aumento de movimento que pode acontecer, pode até entusiasmar a pessoa, mas a médio e longo prazo isso pode ser, como você falou, preocupante, né? Exatamente. Porque se você quer ganhar dinheiro com o seu negócio, você tem que focar em lucro e não faturamento. 70% dos empresários ficam, quando tem algum problema, quando acontece alguma adversidade, falam, precisamos aumentar as vendas. E eu conheço empresas que quanto mais vendem, mais vão, desculpa o termo, mais vão pro buraco. Porque não fecha a conta. Lá na frente, a conta vem. E aí você começa a descontar boleto em banco, antecipar recebíveis, né? Pagar juros absurdos, não ter um fluxo de caixa. E quando você não tem um fluxo de caixa, quando você não tem dinheiro no caixa, você acaba se precipitando em fazer negócios, você faz maus negócios, porque você está totalmente desesperado, né? Aquela velha história de vender o almoço para comprar janta. Então, a empresa precisa, desde da sua concepção, né? E na sua trajetória, pensar sempre e não desviar nunca do lucro. Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa questão que às vezes a pessoa escutando, né, não está muito habituada com isso, pode entender errado. Como que a empresa, né, pode aumentar as vendas e não ter lucro? Vamos fazer uma conta muito rápida, né? Se você trabalha com uma margem de lucro negativa, porque se você está dando descontos para conseguir conquistar mercado ou para poder sair de uma situação desfavorável, e você trabalha em uma margem em que ela não cobre os custos. Então, quanto mais você vai vender, mais você vai entrando num ciclo vicioso que vai te levando para caminhos desinteressantes, vai te levando para o prejuízo, né? Porque aí você começa a vender mais, você precisa aumentar o seu quadro de profissionais, você vai aumentando a sua despesa e começa a diminuir lucro, quer dizer, diminui minha margem, aumenta a despesa, não faz conta, e aí quando você vê, você está, às vezes, numa bola de neve muito grande, porque vai aumentando contas a pagar, despesas fixas. Aquele mês, aí você começa a vender para pessoas que não pagam, porque você está desesperado. Aí entra a inadimplência também no jogo. Que é o grande bicho-papão aí dos empresários, né? Poxa, eu compro um produto, pago o produto, vendo, pago os impostos, tenho minhas despesas fixas e não recebo. Quer dizer, vai dar desencaixe no caixa, né? O fluxo, porque o que é fluxo de caixa? É o que você tem para receber com o que você tem para pagar. Tá? E se você tem para pagar e não recebe, desencaixa. E aí o que acontece? A conta fica negativa. Então, jamais nós devemos abrir mão da nossa margem de lucro. A não ser, Fábio, que sejam movimentos estratégicos.
Você pode até fazer... Pensados e calculados. Pensados e calculados. Fazer uma promoção de um determinado item que vai levar os clientes a comprar outros. Né? O produto isca, né? O produto isca. É que é o arroz do supermercado, é o feijão, é a cerveja, né? Que a pessoa coloca lá uma margem pequena para a hora que o consumidor entrar, já levar algo a mais. Né? Então, isso são estratégicos. Agora, baixar a margem de lucro para conquistar mercado aí é suicídio financeiro. Isso é muito perigoso. Você pode até, em algum momento, fazer uma promoção. Às vezes está com estoque grande. Precisa desovar aquele estoque. Putz, e eu preciso pagar. Então tá, isso é válido. Agora, não fazer disso uma rotina, o dia a dia, né? A margem precisa ser preservada. Porque você dá desconto, mas as contas que você tem a pagar não tem desconto, né? Elas continuam lá, né? O dono do seu prédio não vai baixar aluguel, os teus colaboradores vão falar, chefinho, paga menos para mim, tá? Esse mês, porque você fez a promoção. Então, isso que preocupa, né? César, então você montou seu primeiro negócio lá no seu quarto, né? Dispôs ali do guarda-roupa, fez ali um estoque, começou as vendas. Depois, como que girou aí seu começou negócio? A aumentar o volume de vendas. Eu montei a minha primeira loja. Que ano mais ou menos foi isso? Eu sou muito ruim disso, tá? Eu admiro, a pessoa fala, eu em 1985 comprei um Passat 71 com a placa tal. Então, mas foi mais ou menos em 93, tá? Em 92. Cerca de 30 anos atrás, 30 anos, mais ou menos, né? Certo. De 92 para 93 isso aconteceu, né? E aí eu montei minha primeira empresa, que era ali em frente do IE. Era uma garagem. A gente... O IE é aqui no centro de Prudente, IE Fernando Costa, na escola ali, na Washington Luiz, perto do Colégio Cristo Rei, né? Certo. Então era uma garagem pequenininha. E é interessante, até me bateu agora uma certa nostalgia, ou um saudosismo gostoso, porque éramos eu e minha esposa, né? Uma batalha, e eu não tinha condições de comprar, por exemplo, porque a gente trabalhava muito focado em material escolar, tá? Os móveis para escritório vieram um pouco depois. E algumas indústrias não forneciam para a gente. Então acontecia, por exemplo, de um pilote, qual outra que tinha na época? A Pentel, lapiseiras, que vendia-se muito, né? Então o que eu fazia? Eu ia para o Paraguai buscar coisa sem nota. Agora eu posso falar, porque já passou 5 anos, não tem mais problema com a receita. Mas eu ia para o Paraguai buscar aquelas coisinhas de lapiseira, caneta, que eu não conseguia comprar distribuidores, né? E chegava tipo 1, 2 horas da manhã, minha esposa sentava comigo, a gente começa a precificar tudo, colocar preço em tudo, etiqueta. 7, 7h30 da manhã já estava na loja colocando os produtos na exposição, porque a hora que as crianças entravam na escola já iam lá comprar, né? E aí as coisas foram andando. Eu tenho uma clientela muito grande na região, na parte de material de escritório para consumo, que seria o corporativo, né? Então eu saía para viajar, visitar clientes, minha esposa ficava atendendo ali na loja, mesmo porque não cabíamos nós dois, tão apertado que era a primeira loja nossa. E depois os próximos passos? Aí a gente foi ali perto da Sonotec, né? Que já é na Manuel Goulart. Na Manuel Goulart. Né? Eu separei a loja, um prédio bem maior, 4 vezes, 5 vezes maior. Eu separei a loja em 2 departamentos, que eram móveis e material de escritório. E aí a coisa começou a ficar apertada, o proprietário da loja do lado também alugou, a gente abriu uma porta e ficaram 2 lojas, uma de móveis para escritório e outra de papelaria. E as coisas começaram a tomar uma proporção cada vez maiores. Foi quando a gente mudou ali para perto do Cristo, hoje é 1.000 metros quadrados da empresa, né? Entre um showroom de 700 metros. Eu acredito que seja a maior loja de móveis em todo, num raio aí de 150 quilômetros ou mais. E nós estamos ali já há 12 anos perto do Cristo, com uma loja com bastante, sendo referência, com bastante credibilidade. Pode falar o nome da loja, que não tem problema não. Não, eu não vou falar, porque senão o pessoal fala, ele é dono da Grampel, ali perto do Cristo, fica ali entre a Cremona e a Citroën. Pode parecer que a gente está aproveitando para fazer propaganda, né? Mas olha, quero pegar um gancho aqui. Jamais tenham vergonha de vender o seu produto, de vender a sua loja, de falar sobre você. Sempre que você tiver a oportunidade, você que é empreendedor, que tem seu pequeno ou grande negócio e puder falar da sua empresa, a gente precisa falar, porque a vida é uma venda. Nós somos vendedores 24 horas por dia, desde que você não fira a ética, né, os valores, como você me deu essa abertura. Então a gente tem sim que falar dos produtos da gente. E ter orgulho da sua história também, né, César? Acho que isso é muito importante, né? Sim, muita gratidão, lógico, a Deus, as pessoas que me apoiaram, minha esposa, a todos, né, meus pais foram sensacionais sempre comigo, tem uma família incrível.
Mas a gente tem orgulho, sim, de poder sempre trabalhar com muita responsabilidade com o mercado, sabe? Ser muito correto em tudo que a gente fez. Legal. Você falou da questão que você passou por 2 mudanças, né? De uma pequena garagem para uma loja, depois para um espaço muito maior. Como foi tomar essa decisão de mudar, né, de espaço? Claro que você prospectava, né, um aumento de clientes, prospectava mais opções, né, uma variedade ali de serviços, de produtos, na verdade, para oferecer. Mas acaba sendo um desafio muito grande, né? Porque você sai da sua zona de conforto, de conhecimento. Você tinha uma papelaria próxima a uma escola, então tinha ali clientes todo ano, clientes novos chegando, né? Clientes que precisavam de seus produtos. E aí você muda para um espaço não tão perto, não sei se ali perto da Sonatec tem alguma escola tão próxima, né? Então já perdemos esse público. Então é um passo que depende de muitos fatores para dar certo, né? Como que foi tomar essa decisão? Foi muita irresponsabilidade, né? Foi muito foi autoconfiança exagerada. Eu confesso para você, lógico, a gente sempre prevendo, batalhando para que dê certo, mas não foi muito pensado, tá? Hoje eu colho bons frutos, mas poderia estar dando errado. Então, um dos perigos, e eu deixo aqui um alerta também para os empreendedores, um dos perigos são esses passos que você vai dar, né? De achar que vai sair daqui, vai para lá, sem fazer contas. Então, uma dica que eu dou, cuidado com as suas expectativas. Então, quando você for entrar num novo negócio, num novo empreendimento, o ideal é que você divida a expectativa de ganho por 2, de faturamento por 2, e multiplique os gastos por 2. Não sei se ficou muito claro para o pessoal aí de casa, mas eu tenho expectativa, por exemplo, vou faturar 100 mil por mês. E fala, poxa, e se eu faturar 50? Mas nessa mudança, a minha despesa vai ser 20. Poxa, e se for 40? E aí, se dentro de tudo isso você ainda achar que é possível, você está indo por um caminho mais seguro. Importante você falar isso, né? E quando não fecha a conta? Né? Quando você dá esse passo ousado, como ter a humildade de, às vezes, voltar atrás, né? Eu acho que tem que ajoelhar e rezar e acender vela. E pode acontecer, Pode. Mas aí, ter a humildade e o desapego de falar, poxa, eu errei. E nesse momento, o muito importante é você não olhar para o problema está lá. Você voltar a sua mente para a solução. Eu costumo dizer que as coisas passaram a dar mais certo na minha vida quando eu aprendi a trocar a palavra problemas por desafio. Então, quando isso aparece, poxa, agora eu tenho um desafio para ser resolvido. Se eu focar no problema, eu só vou ampliá-lo, né? Uhum. Que existe até uma frase que diz que o tempo que você permanece em um problema é proporcional à forma como você o enxerga. Então, se você, agora ferrou, agora eu tô enrolado, provavelmente você já está amaldiçoando sair disso. Então, buscar outras alternativas, dar passos para trás, negociar a sua dívida, conversar com pessoas, por exemplo, com o gerente do banco, falar, eu vou te pagar, e tem que ser bem intencionado e querer mesmo isso, porque eu acho que dos nossos valores, princípios, a gente não pode abrir mão nunca. Mas fala, eu entrei nisso não é porque eu quis, e imediatamente parar de pagar juros abusivos. Absurdo. É o principal, né? É o principal. Fugir dos juros. Eu vou pagar. Aí você pode enxugar sua empresa, você pode trabalhar, como você falou, volta para um lugar menor, volta às origens. Há momentos na vida que você tem que dar alguns passos para trás para continuar caminhando, né? Rever a rota. Mas o mais importante é ter equilíbrio e falar, poxa, errei, tá. Mas e daí? O que eu posso pensar agora? Como é que eu saio disso? Como é que eu conserto? E quando você começa a agir para o mundo em forma de interrogação, ou seja, perguntar como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Qual é a saída? E você joga essas perguntas, você tem a mente aberta, o universo começa a dar a resposta. Então, muitas vezes, nós temos também que utilizar o poder da interrogação. Pronto, fiz. E agora? O que é que eu preciso fazer para sair dessa? E é interessante que esses tombos que a gente leva também podem ser, no futuro, um caminho muito seguro ou um indício de caminho muito seguro, porque eu apanhei, eu perdi, eu me dei mal, né? Mas e agora? Como é que eu faço para aprender com isso? Primeira coisa, não posso repetir.
Tem muitos empresários, grandes empresários, que depois que entram que acontece uma adversidade, ou que situações que quase os tiram do negócio, eles se tornam especialistas naquele assunto para sair disso e sair melhores. Um exemplo, o que quase me quebrou foi ter entrado em banco. Poxa, hoje eu não quero mais, eu não quero pegar mais dinheiro emprestado. Mas tem um juro com a taxa. Não, putz, cara, eu vi que isso me levou para um mau caminho, eu tenho que aprender. Um dos erros que eu cometi na vida foi contratar profissionais sem nenhum critério. Poxa, hoje eu preciso tomar muito cuidado, porque uma má contratação também pode ser um grande problema lá na frente. Porque se você faz uma má contratação, Fábio, aquilo pode te custar de 3 a 20 vezes o salário. Porque, é treinamento, é o tempo que você perde, são clientes que você perde. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquilo que quase tirou você do jogo, o que é que foi? Foi isso aqui. Então, eu não vou mais errar aqui, eu preciso me tornar, às vezes, até um especialista, né, de repente, em fluxo de caixa, para não entrar mais nessa. E aí você consegue, sabe, trilhar um caminho muito mais seguro para a sua vida, para a sua carreira. E é o que falta, às vezes, em alguns empresários, a humildade também de saber que errou. Né? E eu passei por algumas situações assim, né? Às vezes, no começo, principalmente sem muita formação, né? Na parte administrativa, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, né? E acho que o grande dilema, a grande frase é que você vai todo dia se deparar com um problema diferente, né? Com um desafio diferente, né? Como você falou da questão de como você enxerga. E ter a humildade de tentar encontrar tanto situações quanto pessoas que podem te ajudar, né? Aí que entram os famosos parceiros, né, César? Exatamente. Como que é importante ter gente assim por perto, né? Muitas vezes você vai ter que deixar muito claro para a família a situação. Gente, filho, sabe aquela viagem do final do ano, esse ano não vamos poder fazer. Filho, sabe aquilo que eu aquela pizzaria que a gente ia toda semana, podemos até comer uma pizza, mas não vai dar mais para ir naquela. Então, a gente vai tendo a humildade, como você muito bem diz, de ir cortando também algumas coisas na vida por um momento, para depois retomar. Né? Então, é importante isso. Às vezes você está lá com um carro aí de 200 mil reais e devendo 100 no banco, e aquilo vai tornar uma bola de neve, depois você vai perder o carro, vai ficar sem o carro. Quer dizer, é um exemplo, tá? É muito prático, mas eu posso vender esse carro de 200, pegar e comprar um de 100, com 100 liquidar o banco e ter uma vida mais sossegada. E tem pessoas, às vezes, que não se desapegam disso e ficam cada vez patinando. É igual um carro quando está encalhado, né? Quanto mais você acelera, mais você vai afundando, mais você vai patinando e aumentando o tamanho do buraco. Tem algum exemplo para dar pra gente de algum erro, adversidade, assim, que você enfrentou e aprendeu muito, cresceu muito com isso? Sim. O mundo das palestras. A gente tem que tomar muito cuidado com o canto da sereia. Quando eu resolvi vir para esse mundo, para compartilhar, né, meu conhecimento, porque eu falei, poxa, eu vivo esse negócio há 30 anos, na época, quase 30 anos, eu posso compartilhar muito conhecimento. E eu vim para o mundo das palestras. Acontece que eu me iludi achando que ia me tornar o maior palestrante do Brasil em um ano. Então, eu desfoquei da minha empresa, tá? E a gente não pode desfocar da empresa, que é o seu meio principal, né? Em nenhum momento, né? E fui focar em palestras, só que eu investi muito em cursos. E você imagina, aí vem aquele desequilíbrio, né? A minha empresa caindo faturamento e eu gastando do outro lado, achando que eu ia ser ali, que as coisas iam acontecer muito rapidamente na minha vida. Então, foi ali um momento em que eu senti que a coisa ia pegando e, graças a Deus, em tempo, eu realinhei, não é? Consegui trazer o manche da aeronave de novo e conseguimos seguir voo. Mas foi um momento, assim, muito, muito duro, sabe? Você vê que as coisas estão acontecendo de forma... Ainda bem que não fiquei devendo para fornecedor, não atrasei um dia aluguel, não atrasei funcionário, mas tive alguns problemas com o banco que eu tive que renegociar, mas rapidamente a gente saiu disso. Mas é o que eu falo, não perca o foco. Muita gente, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a questão de você não ficar preso a questões operacionais, né? Claro, tudo depende de capital para você conseguir ter pessoas para... te ajudarem, mas como que a pessoa pode, como você falou, tá totalmente focada, né, e não ficar presa, escrava da situação?
né? Claro que tem dias, tem situações que você vai ter realmente que trabalhar ali 18 horas, né, para resolver algum desafio. Vou parar de falar problema, tá certo? Vou só falar desafio eu agora. gosto muito mais. Tá? Eu acho que isso pode... É até uma questão de postura mental. Você vai mandando mensagens pro cérebro. Eu gostei disso. Já foi a primeira grande aprendizado aqui de hoje. Como não se tornar escravo do seu negócio, né? Como você falou, precisava às vezes de você ali, mas você estava focado em outra situação. Como equilibrar? Como você encontrou esse ponto de equilíbrio? Primeiro que você precisa fazer uma boa gestão do tempo, né? Muitas vezes a gente não consegue gerir bem o tempo. Você fica muito ocupado e pouco produtivo. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais. Quanto do meu tempo está em realmente assuntos que eu precisaria estar? Quanto do meu tempo está em assuntos que não geram negócio, que não fazem eu alavancar em nada a minha carreira ou melhorar a minha empresa? Porque às vezes eu vejo dono de empresa ali consertando o fio do telefone, tá? Um exemplo prático, enquanto ele poderia estar pensando em negociações e pagar ali 50 para o cara fazer. Então, nós temos que ser mais estratégicos. Tá? Eu vejo pessoas, às vezes, tudo bem, ótimo, nós temos que ser operacional, mas dono de oficina, que poderia ter alguns auxiliares, ele poderia estar cuidando de 2, 3 carros, mas ele consegue pegar um carro só por vez, porque ele mesmo quer ir lá e consertar o carro, e não consegue ter essa visão um pouco mais ampla da empresa, né? Que vai precisar de pessoas. E voltando um pouco na responsabilidade com o caixa, um dos tomadores de tempo também é o caixa, porque se você tem problemas no caixa da sua empresa, aquilo te tira muito tempo. Você, putz, o que eu pago hoje? Onde que eu arrumo dinheiro? Como que eu faço? Onde que eu antecipo o boleto, né? Então, quando você tem um caixa mais saudável, com mais responsabilidade, também isso te ajuda a liberar mais para você pensar em estratégias, né, para melhorar seu negócio. Mas assim, é uma linha muito tênue. Poxa, mas se eu contratar alguém para fazer isso, não consigo pagar. Mas se eu não consigo, se eu não contratar também, eu não cresço. Mas você só vai crescer na sua vida se você tiver pessoas trabalhando junto. Então, traz lá um estagiário, né? Alguém que trabalhe pelo menos algumas horas por dia com você, que está desempregado, que está precisando aí trabalhar a qualquer custo, para que essa pessoa possa liberar você para pensar um pouco mais na sua empresa. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da formação de equipe, né? Como lidar com isso? O que você deve priorizar na hora de formar uma equipe, escolher pessoas para estar do seu lado, né? Que eu acho que é o principal para você conseguir crescer, né? Tem pessoas que queiram crescer junto com você. Não apenas aquele funcionário que vai chegar lá, bater o ponto dele, fazer só o tarefa A, B, C e D que foi designada para ele, deu 6 horas, vai embora e quer receber o salário ali no 5º dia útil, né? Como conseguir formar pessoas que te ajudem a crescer? O primeiro passo, que a gente chegou a falar um pouco, de uma forma um pouco mais superficial, é a contratação. É fundamental. E às vezes a gente não está desesperado para encontrar alguém, e é perigoso que a gente se apaixona pelo candidato, porque a gente não... falaram que ele lá na empresa tal era um vendedor que ele vai chegar aqui e vai dobrar suas vendas. Bobagem, né? Nós precisamos ter muito critério na contratação, porque você não consegue ter uma empresa 100% com pessoas 50%. Então, hoje eu abro o jogo, tá? Não, talvez nem todo mundo tenha essa condição, mas eu só contrato um profissional hoje se passar por um RH. E não é caro, tá? É caro contratar mal. Perto do retorno que pode te dar, né? Então, uma empresa, tá, que já tem profissionais para fazer a prospecção, já tem um banco de dados, uma empresa que vai fazer todas as entrevistas, que vai fazer ali as consultas de antecedentes, que vai perguntar para as empresas, né, referências. Então, esse profissional eu acho que está muito mais apto do que a gente... Eu, por exemplo, sou um péssimo contratante. Eu confesso. Então, se eu não sou bom, ou eu me especializo em fazer contratação, mas eu não tenho tempo para isso, então tem que ter gente que faz isso. Então, as empresas de RH pode ser uma saída. Aí, depois que você contratou, você vai entender que você não vai pegar ninguém 100%. Né? O que você vai fazer? Você vai ter que moldar. Mas como é que eu moldo alguém? Primeira coisa, um dos grandes equívocos nossos também, quando a gente tem o nosso quadro, falar para o profissional, olha, faz isso porque eu preciso, porque a empresa precisa de você. Bobagem, ele vai até fazer, mas logo isso vai se apagar. No fundo, o profissional quer saber o quê? O que ele ganha com isso. Então, um dos grandes equívocos de um líder ou de um gerente fala, você precisa me ajudar.
Sabe o que ele vai pensar no fundo? Te ajudar por quê? Ele quer saber o que eu ganho te ajudando. Quais os benefícios que eu tenho. Poxa, você vai continuar no seu emprego. Amanhã ou depois, se eu precisar de alguém para cuidar da empresa, vai ser você. Você sabe que se você for um bom vendedor, amanhã você pode se tornar um gerente de vendas. Então, o principal passo para trazer o time para o seu lado não é falar o que você quer deles. O que eles vão ganhar estando do seu lado. Então, é um dos primeiros passos para você trabalhar bem a equipe. Aí o próximo passo, sair da condição de líder, de chefe, de que só está ali para mandar, que está para só cobrar, para a condição de mentor, de orientador. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Porque nós precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos motivar o nosso time. Nós precisamos, de novo, mostrar a eles o quanto vale a pena fazer bem feito. Então, quando o líder consegue sair da condição de um chefe, de alguém que cobra, para um mentor. O que é mentor? É alguém que chegou lá, alguém que compartilha as experiências, alguém que pode mostrar, olha, se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Agora, se for por outro, pode acontecer aquilo. Eu te falo, poxa, é isso que eu quero. Nós precisamos inspirar pessoas a fazer bem feito. E aí você começa a trazer o time do seu lado e eu acredito que as coisas fluam. Como manter essa galera motivada, César? Porque nem todo mundo tá bem, né? Questões familiares, questões da vida particular da pessoa influenciam direta e indiretamente, né, na produtividade dela. Como fazer o cara ficar motivado ou todo dia ou praticamente todos os dias de trabalho? Primeiro, se automotivando, né? Então, eu só consigo motivar alguém se eu estiver motivado. Eu só consigo pedir para que alguém tenha energia se eu chegar com energia. Se eu chegar na empresa de manhã e falar bom dia e falar o nome de cada um, né? Se alguém não está no seu melhor dia, chama do lado. Há momentos, Fábio, que você vai precisar até falar para ele. A pessoa está todo dia ali resolvendo probleminhas. Fala, ó, tira esse dia para você resolver seus problemas. Um bom líder é isso. Vê que a pessoa está ali, mas está com a cabeça longe. Fala, faz o seguinte, não vem amanhã. Saia, vai resolver o que você tem que resolver, porque essa pessoa vai voltar com a mente mais limpa, vai estar com a mente muito mais aberta, não vai estar fazendo as coisas de forma amarrada. Então, eu consigo motivar as pessoas se eu mostrar para eles que eu entendo que ele também tem um ser humano. Então, que tem desejos, que tem anseios, que tem dificuldades, e mostrar para eles, poxa, olha, fazer bem feito ou mal feito, né? Uma coisa te leva aqui, outra para cá. Mas, principalmente, fazer com que o ambiente seja o mais limpo, mais puro possível. O problema é quando você vê empresas tóxicas, em que o patrão só cobra e não reconhece. Isso tem muito, né, César? É uma cultura, né? Eu tenho meu curso de liderança também, que eu falo muito isso, né? É um pouco de cultura, porque nós não fomos treinados para liderar, Fábio. E tem pessoas que falam, poxa, chefe como tem aquela velha frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é bem assim, né? Hoje não dá mais para mandar. Hoje você lidera por exemplo. Então nós temos que ter exemplos para as pessoas quererem seguir aquilo que nós estamos pregando dentro da empresa. E tudo isso acaba influenciando na questão dos clientes, né? É muito evidente em empresas que passam por esse tipo de situação. Como que isso acaba influenciando, que você enxerga que essas empresas tóxicas, né? Essas pessoas que estão à frente das empresas e acabam contaminando mesmo o ambiente, como que isso respinga no cliente e automaticamente na credibilidade da empresa que você falou? Isso é muito perceptível, né, Fábio? Porque o contato que o cliente tem com a empresa chama-se experiência. E essa experiência tem que ser positiva, tem que ser agradável, né? Tem que ser forte, para que ele... A primeira frase que você falou na hora que nós chegamos aqui é que o cliente queira voltar a comprar com você, né? Então, nós temos que proporcionar uma boa experiência para ele, para que ele compre com você, queira voltar a comprar com você e, mais importante ainda, te indicar a outras pessoas, porque indicação de cliente vale ouro. Uma coisa é falar, meu produto é bom por isso ou por aquilo. Outra coisa é a pessoa falar, vai lá e compra o produto do César, porque eu já comprei e eu me dei bem. E o cliente só vai falar isso se ele tiver uma experiência agradável dentro da empresa. E como é que ele tem essa experiência? Se as pessoas tratarem com cordialidade, com generosidade, se o atendimento for com alma, com coração. E como é que eu consigo fazer com que minha equipe faça isso se eu não os trato dessa maneira? Até em liderança tem uma frase que fala, trate bem seus clientes. Não, trate bem seus colaboradores, que eles vão tratar bem seu cliente. Primeira coisa, trate bem os colaboradores, que eles vão se sentir movidos ou motivados a tratar bem os clientes. Uma coisa vai influenciando na outra, né? Sim,
E você já foi em uma festa, aquela, às vezes, muito sofisticada, mas aquela coisa fria, aquela coisa, poxa, que você tem que escolher qual o talher, qual a taça, né? Tem que até olhar como é que come direito pro vizinho, né? E mas por que é frio? Porque quem proporcionou aquela festa provavelmente fez aquilo para ela e não se importou com os convidados. E é assim numa empresa. Ela precisa ser aconchegante, onde as pessoas sorriem, onde há brilho nos olhos. Mas eu só consigo isso no meu time se eu fizer isso com eles. Eu tenho orgulho do meu time, muito grande. Na minha empresa, todas... porque eu chego bom dia, eu falo o nome de cada uma das minhas funcionárias, dos meus funcionários. Quando eles estão com problema, eu me interesso de verdade pelos problemas deles. E aí há uma cumplicidade muito grande. Aí é o ganha-ganha, todo mundo ganha. E você falou muito bem da questão de refletir nos clientes, né? Como recuperar um cliente que não quer voltar mais para sua empresa? A gente falou, né? É muito importante o cliente que volta, né? Mas é aquele que não quer mais voltar. Philip Kotler já dizia que custa 5 a 7 vezes mais caro você recuperar um cliente, né, do que manter. É complicadíssimo. Né? Tem gente que se especializa em recuperar clientes perdidos. Eu acho que nós teríamos que nos especializarmos em não perder clientes. Né? Aí é abrindo o coração. Por que é que você perdeu esse cliente? É por preço? Conversa com ele. É pelo atendimento? Atendimento de quem? Do meu colaborador? Aí entra o líder. Aí entra o líder, o que enfrenta o desafio e que mostra sua grandeza para o time. Fala, olha, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou abrir meu coração, e abrir mesmo o coração. Chega e fala, senhor Antônio, o que aconteceu para o senhor parar de comprar conosco? Eu fui lá, o seu vendedor fez isso, falou... E a primeira coisa que eu faço, sabe, que eu assumo para mim. Não falar, mas é que ele é assim. Não, senhor Antônio, o senhor me desculpa, mas só tem um culpado em tudo isso, que sou eu. Porque se ele tratou o senhor assim, provavelmente eu não tenha ou treinado da forma adequada, ou eu contratei ele, não poderia estar na minha empresa. Então, eu assumo a responsabilidade do que está acontecendo. Mas, por favor, senhor Antônio, me dá uma chance. Peço para o senhor, me dá uma chance de recuperar essa imagem que eu passei para o senhor. Isso não é a minha empresa, foi um momento isolado. Quero humildemente te pedir isso. Então, você se torna grande diante da sua equipe e você se torna grande diante do seu cliente também. E essa é uma grande responsabilidade do líder de verdade, daquele que enfrenta os desafios. E muitas vezes você só tem uma oportunidade, né, de conversar com aquela pessoa, né, de passar realmente uma impressão, uma experiência válida para ela, né, César? Por isso mesmo, nós temos que fazer de tudo para que o cliente não tenha interesse em conhecer outros lugares, outros fornecedores, né? E quando essa experiência é agradável, ele não quer se arriscar. Ele pode até dar uma puladinha de cerca, mas ele volta para você. Vai querer voltar. Vai voltar porque vai pro outro já vai falando lá, assim, ele vai ver que saudade de você. Então, faça tudo tão bem feito que as pessoas possam sair. Mas se saírem, vão falar, não, eu quero voltar para lá, porque lá sim eu era bem tratado, lá sim existiam pessoas que se importavam comigo. Como que foi essa loucura tão grande que você até falou, né? Que foi um movimento meio complicado de entrar nesse mundo das palestras. O que te motivou a fazer isso? Eu brinco, Fábio, porque eu sou um ator de teatro frustrado, né? Então eu desde criança gostava muito de artes cênicas, né? Gostaria de ter ido pro teatro, mas a coisa foi passando, a gente foi trabalhando e as coisas não aconteceram. E aí o que eu descobri? Que eu gostava muito de transmitir conhecimento. Que eu gosto muito disso. Hoje eu descubro que isso é uma missão minha, né? É vir aqui e compartilhar conhecimento de forma gratuita ou de forma a querer colaborar para um mundo melhor, para empresas melhores, né? Lógico, hoje é minha profissão também, palestra. Eu sou licenciado da KLA. A KLA é a maior empresa de treinamento empresarial do Brasil. Então eu tenho para Imprudente a licença, estão tendo resultados excelentes. Que a gente tem o módulo 1, que é o de vendas, né? Que são 24 aulas em 9 encontros. É um encontro por semana. O módulo 2, que é liderança. E o módulo 3, que é o de dono de empresa. Então, a gente cuida da empresa, né? A gente treina o vendedor, os líderes e o dono da empresa. Todos no mesmo módulo, no mesmo modelo. São 24 aulas em 9 encontros. É transformador. E aí, em 2011, eu estava fazendo um treinamento na loja, o pessoal começou a gostar. Aí algumas empresas começaram a pedir para eu treinar os profissionais. Aí, no finalzinho de 2011, eu fiz um grande evento na OAB, sem cobrar nada. Convidei os empresários com seus colaboradores e trouxe, eu nunca tive muito juízo, né? O maior contratante de palestrantes do Brasil, que é o Davi Fadel, para conhecer o meu trabalho.
Putz, cara, eu sou muito feliz, muito grato também, porque ele veio sem comprar nada. Eu paguei a passagem de avião dele, e era um cara, era muito caro para se deslocar, né? Mas é que é o que eu falo, relacionamento é tudo. Eu tinha um amigo que era amigo dele, que me conhecia e pediu para ele me dar essa força. Enfim, ele veio e falou: César, vai por esse caminho, que você está num caminho muito bacana, muito legal. E as coisas foram acontecendo, não é do dia para noite, são 10 anos nisso, né? Ainda temos toda uma caminhada pela frente, mas graças a Deus, hoje eu já treino em empresas, faço convenções de vendas em grandes empresas do Brasil, já fiz para multinacionais, né? Então eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Mas assim, começou com esse desejo de ir para os palcos e transmitir conhecimento, né? Qual foi a maior palestra, assim, a mais inesquecível que você conseguiu, você participou até agora? Sabe, para mim, quase todas as palestras são inesquecíveis, porque às vezes você vai fazer para um grupo de 15 pessoas e você vê um brilho nos olhos. Eu fui fazer para a Fundação Casa uma vez, cara, que é a antiga FEBEM, os menores infratores, 16, 17 anos, lógico, de forma voluntária, né? E você vê aqueles meninos voltando para uma cela, e cada um vem com os olhos merejando, te dá um abraço, voltar para a cela e falar: poxa, essas crianças têm tudo para reverter, às vezes falta um pouco isso, né? Falta deles ouvirem palavras. Então, assim, não tive uma palestra assim que se supera muito às outras, são memoráveis. Às vezes você faz uma palestra, fiz a palestra para a Associação dos Cegos, né? O pessoal lá, a família de Prudente, a família dos meninos, e eles ali na plateia, sabe? Poxa, não vendo os slides e a pessoa do lado dele comentando: olha, agora está passando isso, está passando aquilo. Então, são momentos assim inesquecíveis para mim. Lógico, tive palestra, por exemplo, no Hotel Ouro Minas, em BH, 500 pessoas, no Hotel 5 Estrelas, e fui aplaudir de pé. Tá? Tive alguns eventos assim para 400, 500 pessoas. Se você pudesse elencar uma. Cara, assim, eu queria voltar para esse momento, eu queria fazer ele de novo. Cara, eu não conseguiria agora. Eu acho que eu seria injusto com algumas outras, né? Então, tiveram algumas em que eu não esperava nada e surpreendia, outras que eu esperava um grande evento e não aconteceu. Agora, uma coisa que foram as melhores da minha vida foi quando meu pai, eu perdi ele há 2 anos, ele me acompanhava em todas as palestras. Então, toda vez que eu olhava para ele no palco, na plateia, e eu via, aquilo para mim acho que foram as melhores palestras da minha vida, né? Mas eu sei que ele está me vendo em algum lugar, então, para mim, todos são muito especiais. Imagino, até meus sentimentos, né? E o que você mais quer a partir de agora, né? Você tá praticamente 10, 11 anos aí nesse mundo das palestras, né? O que você vai continuar seguindo esse caminho que ainda tá? Tem alguma coisa que você tá planejando aí de inovação dentro desse seu trabalho? O meu desejo é continuar num crescimento, sabe? E eu vou falar em desejo profissional agora, tá? Vai falar: poxa, mas é isso que você quer para a tua vida? Mas acho que profissão é isso mesmo, empreendedorismo é isso. Eu tenho um grande desejo que o Brasil reconheça uma pessoa que vive 35 anos de vendas e fala sobre vendas. Eu quero muito, eu estou trabalhando para isso, para que o Brasil reconheça esse meu talento. Porque eu acredito, sabe, Fábio, com toda a humildade do mundo, eu acredito que poucos palestrantes sobem ao palco com a expertise que eu tenho em vendas, com conhecimento de 35 anos, e eu procuro falar de forma muito coerente tudo que eu falo, tá? Eu nunca fiz uma palestra para mim, eu faço uma palestra para que as pessoas possam levar aquela mensagem e levar para as vidas delas. Então, meu desejo é transformar vidas. Eu acho que eu já tenho feito isso, transformar carreiras, já. Mas eu gostaria que isso, ou espero ainda que isso se expanda em nível nacional. Tá acontecendo, mas a gente sempre quer apressar um pouco a coisa. Mas são 10 anos, né? Eu vi esses dias que Vitor e Léo ficaram 20 anos cantando em barzinho até explodir. Então, estamos no caminho. E como foi lidar, cara, com essa pandemia aí que a gente não conseguia sair de casa, não conseguia juntar pessoas presencialmente, né? Eu creio que foi um desafio você ter que entrar para o modo online. Tô gostando, viu? Desafio, você está usando bastante essas palavras. É muito legal. Já peguei, Renato, viu só, hein? É muito legal substituir a palavra problema por desafio. Para mim, eu vou agora falar, lógico, a pandemia foi pesado, muita gente perdeu vidas, todos, né? Todos, né? Para o mundo, tá? Pro mundo. Vamos também, né? Às vezes a gente fica olhando muito porque, né? Mas o mundo sofreu. Tiveram pessoas que sofreram muito mais do que nós aqui no país. Portanto, eu acho que, para mim, profissionalmente, tirando a parte pessoal, foi muito boa, entre aspas, porque na minha escola de vendas, muitas unidades lançaram a venda, o curso online. E eu não lancei.
porque eu acho que a entrega não era verdadeira. E eu não consigo vender aquilo que eu não acredito. Tá? E eu percebia, fiz algumas aulas, teste, eram muito eficazes, mas eu percebia que o vendedor ali 3 horas em casa, vendo online, até o professor Gretz, que é muito amigo meu, né, palestrante, ele falou: Galindo, acho que se eu abrir a geladeira, cai uma live no meu colo, porque era só live. Todo mundo, né? Não era só love, não, é só live. Isso me veio agora, não sei porquê. Bom, mas aí, o Fábio, o que aconteceu? Na minha empresa, que eu trabalho com móvel escritório, a gente teve uma ascensão nas vendas incrível, cara, porque eu trabalho hoje com cadeiras projetadas por ergonomista. São as melhores cadeiras, sem dúvida nenhuma, do Brasil hoje, as mais confortáveis, e tem 6 anos de garantia. Então, o que aconteceu? O pessoal foi para casa, foi trabalhar no home, e perceberam que precisavam do quê? De cadeira confortável. As crianças foram fazer aula online, precisavam do quê? De cadeira. E onde tinha cadeira confortável? Na Grampel. Então, eu consegui suprir essa parte dos treinamentos, 2 anos parado, num momento sabático, né? Para me manter dentro da loja. Então, para os meus cursos não interferiu muito, não. Né? Mas muitos colegas sofreram. Quem foi para o online e se deu bem também, tem gente que hoje está ganhando muito dinheiro porque não pensava em fazer no online. Né? Então, é aquela história, né? Nos momentos de adversidade, você pode se retrair ou buscar alternativas. Até falando online, eu fiquei curioso, né? Você trabalhou muito tempo ali na loja física e tal. Hoje vocês trabalham de forma online? Como foi para você aprender? A gente trabalha muito em redes sociais, não e-commerce. Porque, principalmente a gente que trabalha com produto de ergonomia, cadeiras, eu acredito muito que o cliente... eu falo que vender cadeira é igual vender calçado, né? A pessoa tem que ir testar, provar a cadeira, ver se para a estrutura dela aquela é adequada. Muitas vezes as pessoas falam: César, me manda a foto de cadeira com o preço. Eu falo: te mando, mas de preferência, se puder vir aqui, a gente vai ser mais assertivo na escolha. Então, as redes sociais é uma realidade, não tem como, a gente vende, né? Mas no e-commerce ainda não. Porém, lógico, eu tenho usado as plataformas e tem me ajudado muito, principalmente as redes sociais, que têm me ajudado muito a vender. Como foi para você se adaptar a essa linguagem? Porque rede social você tem uma concorrência gigantesca, né? Então, ali ao seu redor. Foi muito tranquilo. Tranquilo porque esse negócio de falar o mundo está mudando muito rapidamente, para mim não. Eu acho que o mundo demora um pouquinho. A gente que demora para pegar, às vezes, a coisa que está acontecendo. Às vezes vem fala: mas essa nova realidade do Instagram. Se eu não me engano, foi fundado em 2009. Poxa, são 13 anos. Que realidade nova. É que a gente não vem acompanhando a evolução, né? Então, para mim, foi muito tranquilo. E mesmo porque, como eu falei, quando a gente não sabe, a gente paga para fazer, né? Então, eu tenho hoje uma agência de publicidade que faz todo esse trabalho para mim, de impulsionamento, de material, né? Então, para mim, foi bem tranquilo. Eu acredito que a gente tem saído muito bem. A realidade presente, Prudente, é uma realidade convidativa para o empreendedorismo? Como você está enxergando a realidade aqui da nossa cidade, da nossa região? Eu gosto muito de uma historinha. Diz o seguinte: tinha um viajante passando na frente de uma cidadezinha, tinha uma senhorinha que ficava ali na calçada, primeira casa da cidade. Aí ele perguntou: minha senhora, como é que é a cidade? A cidade é boa? Ela falou: como é que é a sua cidade? E lá é uma fofocaiada, é uma intriga, a política lá é terrível, o comércio não é pujante, eu tenho inimigos. Ela falou: aqui é igualzinho. Aí, dias depois, passou um outro viajante. E aí, minha senhora, como é que é essa cidade? Ela perguntou: como é que é a sua cidade? Nossa, lá eu tenho vários amigos, eu tenho um comércio que está indo muito bem, a minha família está lá, minhas raízes estão lá. Ela falou: aqui é igualzinho. Então, o que quis dizer? Depende muito de como nós olhamos. Eu sou apaixonado por Prudente, eu sou suspeito de falar, né? Eu nasci, fui criado aqui. Porém, é uma cidade excelente para empreender. Basta a gente olhar, tá, para algumas das métricas. Esses grandes supermercados. Pô, não para de ir esses supermercados e falar onde cabe. Condomínio toda hora ampliando, né? Mas não tem indústria. Mas tem um comércio forte. Vê o aeroporto. Poxa, são 4 voos da Azul, um da Gol e um da TAM. Proporcionalmente falando, Prudente é a cidade que mais tem voos para São Paulo diários. E com várias aeronaves saindo lotadas. Agora, o aeroporto foi
privatizado, vê uma empresa aqui, você acha que uma empresa vem aqui vai investir numa reforma de aeroporto se não acreditar na cidade? Então, Prudente é uma cidade muito interessante para se empreender. Como eu falei, depende muito do que você vai fazer. Temos que tomar cuidado com essa história, porque se você for para a Austrália, por exemplo, né, for em Sydney, vai ter gente bem de vida, milionários, e vai ter gente quebrado, vai ter gente passando fome. Se você for para Mumbai, por exemplo, que é a quinta ou sexta cidade mais populosa do mundo, que é na Índia, você vai ver aquela população pobre, você vai ver gente muito rica e gente muito pobre. Então, Prudente tem tudo isso. Vai ter dono de farmácia rico, pobre, vai ter dono de padaria rico, outros não ganhando dinheiro. Mas eu acho que aqui é um polo muito rico. Nós não temos concorrente num raio aí de 150 quilômetros. Então, você pega toda a Alta Paulista, daqui até a Ponte Epitácio, o pessoal do Pontal do Paranapanema, aqui o Mato Grosso do Sul, um pedaço do Norte do Paraná, vem consumir aqui. Então, se você tiver produtos atrativos, se você tiver uma empresa atrativa, responsável, com credibilidade, Prudente é uma excelente cidade para empreender. Se você já não fosse um empreendedor, se você tivesse a oportunidade de começar um negócio, agora, para que segmento você iria? Aquele que eu pesquisasse, que tem condições de dar um futuro legal, né? Porém, o que eu mais me adequasse, eu mais me adaptasse àquilo. Poxa, o que eu mais tivesse aptidão para fazer, ou que se encaixasse mais com o que eu gosto, né? Então, quando me perguntam, César, qual é o melhor segmento para trabalhar? Eu falo aquele que você gosta. Não tem segmento melhor para trabalhar do que aquele que você gosta de trabalhar. É a mesma coisa, né? Você querer falar de um assunto e não dominar ele, né? Você não pode falar de algo que você não conhece, né? Como que você vai explicar uma situação? E eu entendo, né? Pelo que você falou, que é a mesma situação, né? Como que você vai vender um negócio que você não conhece, que você não tem a familiaridade com ele, né? E como a gente falou no começo, para empreender, tem que pensar em lucro. E agora, a habilidade número 1, venda. Se você souber vender, você se dá bem com qualquer segmento. Pode montar o que for. Às vezes você está muito preocupado com instalações, com produtos, mas se esquece do principal, que é saber vender. Qualquer um consegue vender bem? Claro! Nossa! Vender não é dom, não. O dom pode te ajudar, mas vendas é preparação. Vendas é estudar mercado, é estudar produto. Eu tenho minha profissional que está lá comigo há 15 anos, a Juliana. Quando eu tinha um consultor, ele falou, essa menina é organizacional. Ela vai organizar a sua empresa. Põe ela no administrativo. Coloquei a Ju no administrativo e ela começou a ver que vendas, poxa, é a melhor profissão do mundo, porque é a única profissão do mundo que você sai de pouco, vai para muito dependendo das suas habilidades, dos seus esforços. E ela veio para vendas. Menina totalmente tímida, né? De origem oriental. E é a melhor vendedora que eu já tive até hoje. Por quê? É querer, é se engajar, vontade. Então, esse negócio de que vendas são dons, não. Vendas é preparação, é você querer, é gostar principalmente de dinheiro. Porque vendedor que não gosta de dinheiro vai ter problema na vida, né? Quando você vai pegar uma turma assim para se preparar, quais que são as primeiras orientações que você dá? Falou a palavra, orientação. Primeira coisa que eu falo para eles, saia da condição de vendedor e entre para a condição de orientador. Oriente seus clientes a usar o melhor produto, a comprar o melhor produto ou o melhor serviço. Ajude-os a tomar as melhores decisões. Então, primeira coisa, credibilidade e orientação. E tem também aquela questão de... A gente estava falando, né? De qual segmento escolher. Eu acabei lembrando disso agora. Muita gente acaba falando, né? Nossa, tá abrindo, sei lá, farmácia pra caramba. Eu vou abrir uma farmácia. Tá abrindo açougue pra caramba. Eu vou abrir um açougue. Como fugir dessa questão, César? Desse oba-oba todo? Muita gente agora está entrando na onda da energia fotovoltaica, né? Então, estão vendo as empresas de energia fotovoltaica faturar, porque são vendas realmente substanciais, né? E acha que é só entrar. Vai quebrar a cara. Não é assim. Tem que fazer todo um planejamento local, mercado. Eu tenho capital de giro. Eu tenho um dinheirinho para começar o negócio. Tá, mas e você vai pagar fornecedor? E se não vender? Você tem dinheiro para pagar funcionário? Você tem como comer? Tem que fazer todo um planejamento antes de montar um negócio. Todo negócio pode ser bom ou pode ser ruim. Você já chegou a conversar com alguém que, né, igual você falou, né, tem um dinheiro para começar, tal, e você teve que falar isso para a pessoa, ó, não é hora de você empreender, não é hora de você investir, por todas essas variáveis? Não, por incrível que pareça, não.
Eu até brinco, eu não sou consultor, né? Eu acho que eu sou, tá? O pessoal fala, lógico que você é, toda essa bagagem aí dá para ser consultor, mas eu sou treinador, sabe? Se me perguntarem, lógico, em alguns casos eu falo, olha, pensa direito, porque também você não pode frustrar um sonho da pessoa. O que eu procuro é orientar. Olha, se você tiver um capital assim e vier aqui, pode acontecer isso. Mas não falo, não vá, porque é complicado, né? Depois ela fica frustrada o resto da vida e fala, olha, eu não me dei bem porque você falou pra eu não ir, né? Aí bota nas suas Não, costas. tá louco, senhor. Já tem problema comigo mesmo, com a minha mulher, com meu filho, não quero mais... E já é uma dor de cabeça só, né, César? Tá louco. Tanta responsabilidade. Nossa. E pra gente já ir encaminhando pro final, César, o que você espera aí pra esse mundo dos negócios aí nos próximos anos? Não esperar. Porque tem até o negócio Cortella, é não criar expectativa. Porque o Cortella, ele fala, né? Que tem o esperar do... Esperar acontecer ou esperar do esperançar, não é? Que é esperar fazendo acontecer. Então, independente do cenário que vier, nós sabemos que vamos precisar ter jogo de cintura, nós temos que ter flexibilidade, nós temos que ser resilientes. Né? Independente do que for acontecer, né? A gente sabe que vem um momento político aí, mas independente de qualquer coisa, é resiliência. Poxa, eu estou indo por um caminho, não deu certo, eu vou por outro. Poxa, não tem como. Eu nunca esperei nada, eu sempre fui fazer acontecer. E o que acontece? Mas diminuiu o tamanho do bolo. Procuro pegar uma fatia maior. O mercado está mais restrito. O que eu faço para atrair mais clientes para comprar meu e não comprar em outros lugares, em outras cidades ou de concorrente? Então, o fundamental é isso. É não esperar, é fazer acontecer. Interessantíssimo falar isso, né? Porque muita gente espera, né? Mas não espera cair no colo mesmo, né? Não espera de, vou continuar trabalhando e tal. Espera de, espero que as pessoas venham fazer aqui pra mim e tal. Como é difícil encontrar aquilo, assim, né? Sabe, eu fiz uma analogia esses dias, que se você não quiser naufragar, deixa teu barquinho amarrado ali no porto. Só que, olha, vai perder uma grande oportunidade de conhecer as belezas do mar. Então... Se você vai ter que enfrentar desafios, mas lá na frente vale muito a pena. Por exemplo, eu quero ter uma saúde física melhor, eu quero ter um condicionamento físico melhor. Eu vou ter que ir para academia. Putz, vai doer pra caramba, mas vai valer muito a pena. Então, a gente não pode esperar. Vai, fia, cara, sabe? Se prepara, crie, se aprofunde em algumas habilidades, em alguns conhecimentos, seja diferente nesse mercado. Tem muita coisa boa para acontecer. Até tem uma frase do Anthony Robbins, né, o conferencista americano, que ele diz: não são as suas condições, e sim as suas decisões que determinam o seu destino. Não é o que você está vivendo hoje, mas o que você vai decidir para fazer as coisas acontecerem, para que o seu futuro seja melhor, é que vai definir para onde você vai. E como que a gente pode, né, César, dentro daquela questão que eu já ouvi muitas vezes, né? Qual que é a sua sede, né? Qual que é a sua sede de vencer? Qual que é a sua sede de crescer? Como encontrar essa nossa sede? O que você, igual falou, né? Para a equipe estar motivada, para transparecer isso para os clientes, a gente precisa estar motivado. O que faz você, César, se motivar? Essa sede que você fala, que é lógico que você está falando no sentido do apetite, né? Quanto você está a fim de pagar o preço para conseguir, né? Isso é fundamental. A própria palavra motivação, se a gente tentar fracioná-la, motivo para ação. Quais motivos que eu tenho para agir? Eu quero proporcionar um estudo melhor para meus filhos, eu quero poder tomar uma cervejinha melhor, né? Eu quero poder ir numa pizzaria, eu quero ter uma vida mais interessante, eu quero viajar, eu quero trocar de carro. Então isso tem que te motivar, né? Eu falo que nós temos que atrelar os sonhos às metas. Eu tenho um sonho de dizer algo, tá? E quais as metas? O que eu vou fazer para que isso aconteça? Aí você começa a se motivar. Então, tenha sonhos, sim. E sonhos, às vezes, grandiosos, porque vai te proporcionar, vai te dar muito mais energia para ir em busca das realizações. Então, se você consegue atrelar os sonhos às metas, você tem força para ir atrás disso que você falou, que é a sede, é o apetite, é o querer alguma coisa. Não, mas tá bom. Tá bom. Mas eu quero que as coisas mudem. Então muda. Mas dá trabalho. Então não muda. Então não sabe o que fazer, morre, sei lá. Eu tenho que decidir o que eu quero pra minha vida. E se você for ver, tudo dá trabalho, né? Poxa, lógico. Acho que até você não fazer nada dá trabalho, né? Não fazer nada dá trabalho. Depois você vai ficar com tanta dor na coluna que até para baixar, para cortar a unha do pé vai ser difícil. Mas é isso. E hoje nós estamos olhando muito essa família doriana nas redes sociais, de tudo perfeitinho. Aí vem esse pessoal com gatilhos mentais para você entrar
em marketing digital e vai ganhar milhões, e vem o cara lá com um baita carro importado. Não, gente. É trabalhar. É esforço, é dia a dia, mas vale muito a pena. Nada cai do céu, né? Nada cai do céu. E se você tiver com problema, quando cair do céu, vai cair ainda pedra na tua cabeça, né? Se você não tiver dinheiro nem para um guarda-chuva. Mas tudo é conquistado. E sabe, esse negócio, eu quero ganhar mais dinheiro. Não, eu quero conquistar mais dinheiro. Não vai ganhar mais dinheiro. Quando eu quero no futuro ganhar dinheiro. Não. Você vai trabalhar e o dinheiro vai ser consequência do que você faz bem feito ou não. São duas coisas que a gente aprendeu aqui, viu, Renato, hoje. Trocar a palavra problema por desafio e trocar a palavra ganhar por conquistar. Pronto. Né? São os dois ensinamentos aí pra gente já ir encerrando aqui o nosso episódio, 34º episódio. E a gente sempre brinca nos encerramentos aqui do nosso Prudencast, César, com uma referência ao antigo programa Provocações, do Abu Janra, se eu não me engano, era na Cultura. Quem faz essa pergunta geralmente é o Pedrão. O Pedrão tá aqui, então eu peço licença aí pro Pedro para representá-lo aqui. Eu queria que você respondesse essa questão. Você pegou de surpresa agora. Vai. Essa provocação. Eu tava indo tão bem, mas logo que a gente faz. Para você, César, o que é a vida? A vida, poxa, muito boa pergunta, né? Mas a vida é aquilo que a gente escolhe. Ou os resultados da nossa vida são feitos das escolhas que fazemos, né? A vida é entendermos que para cada conquista, ou para as conquistas, você precisa também abrir mão de algumas coisas. Que para as conquistas, é muito importante você se abdicar de algumas coisas. Se eu quero, por exemplo, continuar solteiro, eu vou abrir a mão de ter uma família, de construir um lar. Se eu quero me casar, eu vou ter que abrir mão de balada, daquilo. Então, para tudo existe uma consequência. Isso é a vida. É consequência do que nós fazemos dia sim e outro também. Como já dizia Pablo Neruda, um poeta chileno, você é livre para fazer suas escolhas, mas é escravo das consequências. Isso é vida. E como viver bem? Dimensionando as coisas boas que acontecem e procurar ao máximo minimizar aquilo que não te agrada. Perfeito. E já encerrando, né? O que você falaria pro César que começou lá no quartinho, montando lá a estante e organizando seus produtos? Se você pudesse falar aí uma frase, uma situação para ele. Eu diria a ele, muito obrigado por tudo que você enfrentou para me trazer aqui hoje, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado por tudo que você se dispôs a enfrentar para que eu me tornasse um ser humano cada dia melhor. Perfeito. Viu como foi tranquilo, César? Eu ia falar para você fazer não só desse evento, né, mas também, né, de todos os cursos, os trabalhos. Quem quiser entrar depois nas minhas redes sociais, né? César Galindo Palestrante no Instagram. Eu tenho meu canal do YouTube também, que é César Galindo. Vai estar marcado aqui na descrição. Tá? Bacana. Galera que quiser acompanhar. A cada 15, 20 dias eu tenho um videozinho sobre motivação, vendas, empreendedorismo, né? E a minha escola de vendas, quem quiser saber mais também, se você quiser colocar meu contato... Eu ia falar, faça seu jabá, mas você já é especialista nisso aí. Eu não posso pregar sobre vendas e não vim aqui vender um pouco, então... né? Mas de uma forma muito natural, né? O meu interesse realmente foi aqui transmitir conhecimento para toda a galera. A gente aproveita para deixar também nossas redes sociais, @prudencast.pp. A gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify, no YouTube, estamos em tudo quanto é lugar, viu, César? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Sigam a gente. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você, né, trabalha junto, que você, às vezes, está conversando ali, tentando abrir um negócio, né, prospectando, sonhando, né? Não custa nada sonhar, né, César? Sonhando ali em abrir um negócio. Compartilha com ela. O César falou de muitas coisas legais aqui, né? Então, só agradecer mesmo a sua presença, tá? Vamos continuar aí junto e se ajudando. Quem sabe uma parte 2 vem aí, né? Então, muito obrigado vocês que nos acompanharam. Meu Instagram é @FalaFabioReis, tá? Então, se quiserem seguir lá, acompanhar a gente também. E, obviamente, seguir nossos patrocinadores, acompanhar lá o trabalho deles, pessoal da Agência Kender, que deu essa linda caneca aí pro César. Saúde, né? Opa!
Acho que é o primeiro brinde de caneca que eu faço aqui. Vamos continuar com essa tradição aí, viu, César? E brindou, tem que beber, né? Tem que dar um golinho, né? Senão dá azar. Você sabe. Então aí, que recado final você deixa pra turma? Corra atrás dos seus sonhos. Né? Jamais deixe de ter ideais, de ter objetivos, de ter propósitos bem definidos na vida. Porque mudar dói. Mas pior do que aquela dorzinha da mudança é você lá na frente olhar para trás e falar: poxa, eu poderia ter tido uma vida com muito mais significado se eu tivesse um pouco mais aberto às mudanças, um pouco mais aberto às novas ideias, se eu não fosse tão sistemático ou tão engessado na minha vida. Então, vá em busca dos seus sonhos, porque, acima de tudo, os melhores dias das nossas vidas podem ser aqueles que ainda estão por vir. Isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Se inscrevam no canal. Agradecer também o Renato, que hoje esteve aqui com a gente por trás das câmeras, operando ali os botões mágicos. E até semana que vem. A gente vai continuar junto aí. Beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima.